Fala pessoal, aqui é Marcelo Led, batera da banda Ixos, do Rio de Janeiro. Você está assistindo Cultura Metal. Fala pessoal, mais uma vez com vocês, trazendo sempre um tema ligado ao metal e as suas inúmeras vertentes. Você está no canal Cultura Metal e o meu nome é José Antunes Júnior. E se porventura você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, curta os vídeos e comente à vontade. Também deixe o seu apoio no Instagram. E mais uma vez, continuando a saga de entrevistas realizadas pelo canal, nós vamos ter uma entrevista com o Marcelo Led, baterista da banda de thrash metal carioca Ixos. Gostaria de agradecer ao Marcelo Led que gentilmente concedeu essa entrevista para o canal. Você conhece a banda Ixos? Vai conhecer agora acompanhando essa entrevista. Valeu! Pessoal, o Ixos começou em 1990, somos uma banda de thrash metal do Rio de Janeiro e nesses anos todos aí fizemos vários shows por todo o Brasil, pela Europa. Temos 3 discos lançados, um DVD documentário que também tem alguns shows, né, com fases diferentes da banda. Vale muito a pena adquirir esse material. E é a única banda do Rio com 30 anos ininterruptos. O Ixos nunca parou, nunca deu um tempo. Isso é muita disposição para levar o som para vocês. Minhas influências como baterista, cara, em primeiro lugar o John Bonham. Ele é top dos tops para mim. Tem uns caras do jazz também, né? Mas assim, dentro do rock and roll, do metal, eu curto muito os caras que trouxeram alguma coisa para mim. O Barry Manilow, do Jethro Tull, tá? O Keith Moon, do The Who, Charlie Benante, do Anthrax, o Dave Lombardo, do Slayer, o próprio Paul Bostaph, né, que é do Slayer também, mas eu já curtia ele antes. E um cara assim que eu curto muito tocando é o Boca do Ratos, que de alguma forma também me influenciou bastante. A cena carioca, ela, durante esses 30 anos do Ixos, ela teve muita oscilação, né, cara? Teve um auge no início dos anos 90 com Garage, e depois esse teve uma queda monstruosa, assim, do Garage fechar. O início dos anos 2000 foi muito ruim mesmo, mas essa última década agora tem surgido bandas com estrutura, com som legal. E essas bandas estão adquirindo experiência, né, com o passar dos anos, já estão começando a fazer estrada aí com seus 10 anos, ou mais até, e é muito interessante. E quando eu falo cena, eu estou falando num total, né, desde o extremo até o rock and roll, até o punk rock, coisas nessa onda. Não tem muita banda que possa galgar um destaque nacional por enquanto, mas tem algumas. O que antigamente não existia, né? Teve uma época que sumiram as bandas, né? Mas eu acho que a cena para o futuro, apesar de não ter extrema união e tal, mas deve dar uma boa melhorada. Bom, o DVD foi feito de uma forma praticamente independente, né? Eu junto ao Marco Avito, que é o vocal e membro fundador da banda, a gente reuniu imagens, fotografias, tudo capa, tudo referente à história da banda. Conseguimos contactar
praticamente todos os ex-membros do Ixos e alguns amigos, alguns fãs antigos, fãs novos. Foi assim, bastante trabalhoso para poder montar uma cronologia da história, mas ao mesmo tempo foi bastante prazeroso, né? Foi muito interessante rever algumas imagens de shows antigos, né? Descobri que eu estava num show de 1991, trabalhando de hold, e a gente até reviveu algumas músicas daquela época da banda. E a gente montou com bastante prazer essa história novamente, né? Agora a gente já tem mais 4 anos que se passaram e já dá para começar outra história, né? Mas foi gratificante. A gente começa com as primeiras pessoas a participarem do Ixos e com fãs daquela época, né? Já mais velhos, claro. E no final tem fãs jovens que também participam, que é para poder fazer essa ligação, né? Que mesmo 30 anos ainda tem gente já mais velha que continua fã e a gente ainda está fazendo fã mais jovem. Isso foi bastante prazeroso. Hino nacional brasileiro, eu não sei a letra, mas estou com a mão no peito. Hino nacional brasileiro, nunca entendi o português em estrangeiro. Hino nacional brasileiro. Bom, o Vitor tá indo muito bem, cara. Ele entrou, caiu como uma luva para a banda e foi um grande achado, né? É bem jovem, tem idade para ser nosso filho, e era um fã da banda e toca em outras bandas. E a gente, por um ex-membro que toca com ele numa banda tributo, terminou pedindo para fazer o teste e foi muito bem. Assim, na hora a gente já se entreolhou e falou, cara, acho que é ele. E realmente tinha que ser. A química está sendo muito boa com ele. O Vitor já trouxe não só alguns riffs para complementar algumas músicas novas, como também já trouxe quase uma música inteira nova. A gente só acrescentou mais 1 ou 2 detalhes assim, e a contribuição dele está sendo muito boa, sabe? A química está realmente muito boa. Entrou e já pegou tudo, ficou azeitado bem rápido. Isso foi fundamental para a escolha dele. Cara, fazer uma tour é sempre muito legal. E uma tour pela Europa ensina muito, né? Foi assim, uma parada que a gente aprendeu bastante em termos de profissionalismo, sacou? As casas de show lá, elas têm uma visão bem diferente de muitos lugares por aqui. Assim, em termos de respeito ao músico, entendeu? Isso sim foi o que mais nos chamou a atenção. Em termos de público, talvez até o público daqui seja mais caloroso, mas a galera lá também é muito parecida, né, cara? Assim, o público de metal ele é muito homogêneo no mundo todo, né, cara? Porque a música é a mesma, né? E foi legal, a gente fez bastante fã lá. O último disco, o Circle of Violence, ele foi lançado na Europa ano passado em um CD duplo, que era o Circle of Violence e o DVD juntos, numa embalagemzinha bem bonita, de Digipack, que deveria estar no Brasil esse ano, mas com esse Covid teve que parar tudo. E isso só aconteceu por causa daquela turnê, que a gente está programando de voltar, mas de uma forma mais profissa, com shows melhores do que foram naquela época. Mas foi muito interessante no ponto de vista profissional. A gente aprendeu bastante. E fizemos muitos amigos e muitos fãs por lá. Olha, cara, a gente está compondo o CD novo, tá? Mas a gente teve que parar por causa da pandemia, né? Cada um mora num lugar distante do outro e não tem possibilidade da gente se encontrar
para continuar a composição. A gente até tá fazendo à distância, para deixar prontinho e tal. Mas gravar para valer, eu não sei se a gente vai conseguir, né? Eu não tenho como ir lá no estúdio para gravar as baterias agora, por exemplo, né? Mas as músicas estão sendo compostas sim. Tá numa velocidade menor, mas estão sendo. E tinha uma previsão. Na verdade, era para ter sido finalizado já. E agora no segundo semestre, a ideia era ser lançado. Mas tá tudo adiado, cara. Tudo parado por causa dessa pandemia. E aí eu não sei realmente a previsão de lançamento. A gente terminando, dando um jeito de matar essa gravação toda e finalizar o disco, eu não sei se a gravadora vai querer lançar, como é que vai ser isso. Eu realmente não sei, cara. Eu consigo olhar para frente e não consigo enxergar ainda o futuro. Cara, com essa pandemia, sim, a gente teve show adiado, a gente teve show cancelado, né? E algumas coisas estavam em andamento que terminaram sendo descartadas. Assim, não existe mais agenda de show, né? Acho que não existe mais agenda de show para ninguém esse ano. A gente não tem ideia do que vai acontecer, né? A gente tem um imbecil na presidência só piorando as coisas. O Gasparzinho assumiu a Secretaria de Cultura do país, ou seja, nada está sendo feito pela cultura. Então não só o Ixos, mas eu acho que nenhuma banda tem nenhuma previsão de show para esse ano. Ninguém da área de cultura tem previsão para nada esse ano. Tá realmente tenebroso essa situação. Cara, assim, são 30 anos, né? Ininterruptos. Então, muita história mesmo. Engraçada, triste, mas a experiência, né? Ela te leva a conseguir contornar as coisas. E tocar com as bandas gringas, cara, foi também uma lição de profissionalismo. Quando você está muito perto dos caras, você começa a observar como os caras fazem e tal. E isso acrescenta muito, né? Assim, o primeiro show nosso com uma banda gringa foi com o DRI, a primeira vez que o DRI tocou no Brasil, no Rio, desculpa. E foi engraçado porque muita gente espalhou um boato de que era mentira. Não seria o DRI, seria uma banda cover, né? E tinha uma multidão do lado de fora do garagem. Quando os caras chegaram e saíram da van, entrando no garagem. E quando eles estavam entrando no garagem, que as pessoas viram que eram os caras mesmo, aí todo mundo correu para comprar ingresso e foi uma correria, um tumulto. O garagem só faltou explodir naquele dia, de tanta gente. Então cada show vai ter uma história. Na Mercyful Fate teve bastante coisa interessante, né? Os caras estiveram aqui na quinta-feira, o show aqui no Rio foi no domingo, e na quinta-feira eles estavam indo para o Nordeste pela primeira vez também, que o Mercyful Fate estava tocando pelo Brasil, e o Eric Derrache, que trouxe a banda, que é meu amigo, e me ligou e me perguntou, pô, a gente pode ficar aí pelo Rio passeando na quinta-feira porque a gente vai fazer uma conexão e tal, e não tem onde ficar. Eu falei, beleza, vamos fazer um churrasco lá em casa. Aí ele falou, maravilha. E a gente fez um churrasco lá em casa, os caras passaram o dia lá em casa, comendo churrasco, que era para eles uma grande novidade, assim, e demos um rolê pelas ruas. Lembro do Hank Sherman, tirou várias fotos, que ele viu uma oferenda de Umbanda na rua, e ele ficou boladíssimo com aquilo. Aí ele perguntou o que era, a gente explicou o que era uma religião africana, que tinha se desenvolvido aqui e tal. Ele ficou boladíssimo e tirou várias fotos, assim, ficaram bem intrigados. E o pós-show, eles ficaram quase uma semana no Rio. E a gente foi algumas vezes ao hotel a convite deles, né? O King Diamond queria que eu levasse ele ao Maracanã porque ele queria ver um jogo do Flamengo. Sim, foram várias histórias, assim. O show foi muito legal. O Exodus
foi também marcante porque foi com Paul Baloff, né? E foi a última turnê do Paul Baloff no vocal, né? Acho que um ano depois desse show, se eu não me engano, ele faleceu. Teve também o Destruction, o Anthrax, mas não estava com a formação clássica, né? Mas foi um showzaço. E, assim, o Obituary também foram experiências muito interessantes, cara. É bem gratificante. Não só eles, como bandas brasileiras também, que a gente terminou fazendo amizade, outros que a gente já tinha amizade há mais tempo, né? E a gente teve o prazer de tocar junto. Esses anos de estrada trazem muita amizade de on the road. Bom, pessoal, para quem quiser contactar a banda, tem a página no Facebook, Ixos Official. Temos o perfil do YouTube também, a SoundCloud, se você quiser ouvir os sons lá. Tem o Instagram da banda. E todo mundo pode entrar em contato com a gente através dessas mídias sociais. Tem o e-mail também, produção@ixos.com.br. Se você quiser um show, agendar um show com a gente, é só entrar em contato lá. Valeu? Bom, gostaria de agradecer ao José Antunes pelo convite para fazer essa entrevista aqui no canal e convocar todo mundo assim que passar essa pandemia para chegar junto lá nos shows do Ixos e curtir a nossa violência sonora. Valeu? Vamos espalhar o thrash metal carioca pelo mundo.